Queria agradecer também ao Ricardo Paixão e ao Caio Missaja pela organização, pelo convite para participar desse painel. E o tema do painel é como regular a inteligência artificial no âmbito eleitoral. Mas, como dizia a professora Tainá, a resposta a como regular a inteligência artificial no âmbito eleitoral depende de uma pergunta anterior e das respostas que a gente dê à pergunta anterior, que é por que regular a inteligência artificial no âmbito eleitoral? E, a princípio, o objetivo seria garantir um voto livre e informado nas condições atuais de domínio das mídias digitais. Mas essa resposta enfrenta um ceticismo. Enfrenta um ceticismo sobre por que ter normas jurídicas regulando esse tema, por que não seria melhor manter um ambiente não regulado. E a resposta que a gente poderia dar a essa ausência de regulação tem a ver com os riscos de uma ausência de regulação, que são riscos gerados por diversos atores, e esses riscos vão se retroalimentando e se magnificando. Riscos gerados pelos próprios usuários das tecnologias e das plataformas, riscos gerados pelas empresas e riscos gerados pelo Estado, propriamente dito. Então, se a gente pensar primeiro nos eleitores como consumidores, também como produtores e usuários das tecnologias associadas à inteligência artificial e também associadas ao uso das plataformas digitais. O que a gente tem é o risco de reforçar uma dinâmica de linchamento, de autocensura, de distorção dessa informação que não é mais só consumida de maneira descentralizada, mas é produzida de maneira descentralizada pela popularização dessas tecnologias, da inteligência artificial generativa, a produção de textos, de áudio, de vídeo, que qualquer um pode fazer, e isso influencia a percepção, a produção da realidade, por meio de uma comunicação que circula dessa maneira anárquica e policêntrica, diferente do que era a comunicação produzida pelos meios tradicionais da mídia do século XX, que era uma comunicação editorializada, produzida profissionalmente e consumida só de maneira massificada. Então, se a gente deixa simplesmente esse estado de natureza virtual, em que todo mundo pode produzir o conteúdo que quiser e disseminar esse conteúdo com uma escala incontrolável, a gente acaba criando um ambiente poluído, um ambiente digital poluído que vai distorcer e vai conflagrar essa arena eleitoral, contradizendo aquele nosso objetivo, que seria manter o voto livre e informado como base da democracia, não só se a gente pensar na democracia puramente eleitoral, mas se a gente pensar em possibilidades até de plebiscitos, de referendos, de aperfeiçoamentos da democracia, que eram vistos de maneira mais otimista décadas atrás, e se pensava que a tecnologia ia facilitar que todo mundo participasse, desse sua opinião sobre qualquer tema de interesse público diretamente, e hoje em dia a gente tem um grande ceticismo sobre o uso desses mecanismos de democracia participativa ou semi-representativa, porque se o ambiente já é poluído para você escolher um candidato, muito mais poluído se torna para você debater substantivamente os temas diretamente com a população e colocar esses temas para votação da população. Então, a gente tem, de um lado, esse perigo de uma espécie de estado de natureza virtual pelos próprios usuários, eleitores, cidadãos. De outro lado, a gente tem os riscos gerados pelas empresas que, de um lado, produzem a informação, de outro lado, produzem as tecnologias que vão empacotar os usos, a disseminação dessa informação, e também, por meio da inteligência artificial preditiva, vão influenciar o consumo dessa informação, a compreensão, vão enviesar a aceitação dessa comunicação. Então, essas empresas acabam atuando em todo o espectro do processo de produção e disseminação de uma informação de uma maneira diferente do que era a mídia tradicional, né? E essas empresas fazem isso, obviamente, com o objetivo de lucro, de monetização, o que não é um problema em si mesmo, porque é
é uma forma de estimular a inovação tecnológica. Mas o problema é que é um mercado muito concentrado, em que a gente teria que pensar, de um lado, nas questões concorrenciais e de democratizar esse mercado, de expandir as possibilidades de negócios no campo da geração das tecnologias de inteligência artificial. Mas, de outro lado, a gente também tem um problema associado às empresas, que é o fato delas se esforçarem por autorregular o uso das suas próprias tecnologias. E essa autorregulação pode ter dois riscos. Pode ser uma autorregulação simbólica, ineficaz, que é só um escudo para evitar que o Estado, que alguma instituição estatal democrática, queira impor uma regra sobre aquele assunto. A empresa responde que ela já tem um conjunto de regras que guia os seus próprios procedimentos de forma autorregulada. E, de outro lado, essa autorregulação pode ser autoritária, pode ser opaca. A gente pode não conhecer as regras e os procedimentos, as instâncias, as autoridades que realmente decidem se um conteúdo vai ser autorizado a ser publicado ou se aquele conteúdo vai ser retirado de circulação. Então, a gente tem esse impasse. A poluição do ambiente, porque todo mundo pode usar essas tecnologias para produzir e disseminar informação. O problema econômico e da insuficiência da autorregulação pelas empresas privadas. E o terceiro risco, que é o mais conhecido, que é o medo de que a intervenção estatal crie uma espécie de Ministério da Verdade que vai ficar censurando e controlando cada conteúdo que vai ser produzido na opinião pública, monitorando a opinião das pessoas. E qual que é a saída que a gente tem aos riscos gerados por esses vários atores? De certa forma, combinar esses vários atores numa espécie de sistema aí de freios e contrapesos do mundo digital, em que cada um controla o poder do outro agente, pensando agora não só nos três poderes do Estado, que tem que colaborar entre si para dar respostas a esse tema, mas também pensando na relação entre o Estado, as empresas privadas de tecnologia e as plataformas digitais, e os cidadãos e os movimentos de direitos digitais e a sociedade civil. Então, uma ideia interessante é a gente pensar em regular a autorregulação, que seria uma espécie de meta-regulação. Como o Estado pode ajudar a organizar um sistema em que se regula a autorregulação privada, criando um piso mínimo de garantias e de procedimentos que essas empresas privadas, embora sejam transnacionais, na maior parte dos casos, vão ter que seguir no contexto brasileiro, o que vai dar segurança jurídica para essas empresas e quais são as suas obrigações, quais são os procedimentos aos quais elas estão submetidas, e também dá uma satisfação e uma segurança aos cidadãos de quais são os limites, quais são as responsabilidades dos eleitores, dos candidatos, dos partidos. E essa é uma forma de tentar encaminhar, então, a resposta a como regular o tema da IA na seara eleitoral, em que a gente tem que contar com essas três variáveis muito específicas, que são o conhecimento. Quem tem o conhecimento dessas tecnologias, até o domínio, a propriedade intelectual, são os próprios entes a serem regulados, especialmente as empresas de tecnologia. Elas dispõem do conhecimento e não o Estado e as autoridades estatais não entendem diretamente daquele negócio. Mas, ao mesmo tempo, quem dispõe do conhecimento é quem tem que ser submetido à regulação. A gente tem a variável do tempo, como criar um ambiente regulatório que consiga acompanhar mais ou menos a evolução tecnológica, e a variável do espaço, porque são tecnologias, empresas transnacionais, e a gente está pensando aqui em respostas que o direito brasileiro estatal pode dar com relação a essas tecnologias, pensando que o direito não é só para impor obstáculos. O professor Juliano Maranhão falava dessa preocupação em não criar regras sobreproibitivas, criar proibições excessivas que vão obstaculizar o próprio desenvolvimento das tecnologias no que elas têm de bom, por exemplo, em baratear, em democratizar as campanhas eleitorais, em facilitar a interação com os eleitores. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em como achar essa intersecção entre as vantagens da tecnologia
e os nossos interesses, vamos dizer, morais no uso daquela tecnologia. Para que a gente quer usar a tecnologia para expandir a democracia, para expandir a liberdade de informação e de participação na política, né? E na falta de uma regulação, na falta de uma coordenação estatal direcionada a esse tema, a gente tem o judiciário na linha de frente, porque o judiciário, quando ele é provocado a decidir, ele tem a obrigação de decidir. E a gente vê isso desde das primeiras ações sobre fake news. A justiça eleitoral tem uma dificuldade de consolidar padrões de decisão, porque ela vai decidindo com base no caso a caso e com base na conjuntura política, o que é muito arriscado, especialmente no tema eleitoral. Então, as decisões nem sempre são previsíveis, nem sempre são isonômicas. E nem sempre são consensuais dentro de um órgão colegiado. Às vezes são decisões monocráticas, mais ou menos discricionárias, porque o judiciário tem que tomar a decisão diante da provocação. O que o legislativo precisa contribuir é fazer uma programação prévia dessa decisão judicial do caso a caso, criando uma série de regras, de procedimentos, que tem que ser mais ou menos flexíveis para acompanhar a evolução da tecnologia e tem que ser mais ou menos focadas em certos temas, como a gente está discutindo aqui a importância de ter uma regulação da IA no âmbito eleitoral, especificamente, que tem os seus riscos, que tem os seus eleitores, que tem o seu tempo específico, a dinâmica eleitoral é diferente de uso da IA para outras finalidades. A resolução do TSE, que foi bem analisada aqui pela professora Tainá, caminha muito bem nesse sentido, pelo menos é um passo inicial, nesse sentido de considerar os usos específicos como o alvo da regulação da inteligência artificial. Quer dizer, quais são as consequências que têm que ser mitigadas, quais são os riscos que têm que ser mitigados na regulação da inteligência artificial, no uso das deepfakes e assim por diante. Mas o ponto mais importante seria a gente criar esse sistema de freios e contrapesos no ambiente digital por uma cooperação entre os poderes de Estado, quer dizer, ter também respostas legislativas que deem um anteparo para o judiciário, as plataformas e as empresas digitais e o povo representado pelas associações de direitos digitais, por esse movimento que a gente tem no Brasil, que é um movimento parecido com o movimento ambiental. Como diz o Rafael Zanata, a ideia de direitos difusos que surge para a gente tratar de temas ambientais que afetam todo mundo, mas que precisam de representantes que litiguem por esses direitos transindividuais. Da mesma forma, a gente pode entender os direitos do ambiente digital e a gente tem associações e uma sociedade civil ativa nesse campo. Então, essa última versão do projeto de lei do Senado tem uma proposta interessante no artigo 40, que é esse sistema de governança em que o Estado cria uma autoridade que é uma espécie de articulador de uma rede que envolve agências reguladoras setoriais, agências reguladoras da questão eleitoral. A gente pode pensar se a justiça eleitoral é o melhor lugar para ter uma agência reguladora da inteligência artificial na seara eleitoral ou não, mas o fato esses agentes precisam estar coordenados com outras agências reguladoras, com a autorregulação privada das plataformas, com representantes da sociedade civil, e com isso a gente avança num arranjo institucional que dá um passo além nessa dinâmica de aprendizagem regulatória que a gente vem tendo no Brasil pelo menos há 10 anos, desde o Marco Civil da Internet, em 2014, a LGPD em 2018, a proposta de lei das fake news, que foi feita em 2018, mas ainda tem um futuro incerto, e depois a proposta de um marco regulatório da inteligência artificial. Quer dizer, todo esse pacote regulatório que o Brasil vem criando ou tentando criar, fala muito de princípios. No caso do PL da inteligência artificial, o princípio da precaução, da prevenção, da mitigação dos riscos, mas se a gente só falar de princípios, a gente está dando discricionariedade à autoridade que vai aplicar esses princípios e vai dar o conteúdo concreto a esses princípios. Então é preciso criar um esquema de coordenação entre as autoridades para que elas aprendam entre si qual conteúdo dá a esses princípios, como criar as regras para o caso concreto, conforme a evolução das tecnologias, e para que elas também bloqueiem os abusos de poder, vamos dizer, umas das outras. O PL das fake news falava de autorregulação regulada numa versão anterior. Esse tema saiu da última versão votada do projeto. O projeto de lei tem um futuro incerto, mas seria importante que o projeto de lei das
da inteligência artificial, criasse esse sistema de coordenação entre Estado, plataformas e a sociedade civil. Isso seria um passo além, e se a gente pensar na contribuição específica para o campo eleitoral, de ter regras que vão endereçar os problemas dos atores que estão envolvidos nesse campo, os partidos, os eleitores, os candidatos, e a dinâmica específica do processo eleitoral e os usos que a inteligência artificial tem no processo eleitoral. Então, a gente está pensando aqui não em criar um código, como se pensava no século XIX, um código civil para durar 200, 300 anos, com milhares de artigos, mas o mais importante seria organizar como vai ser a interação entre as autoridades que vão tomar a decisão sobre esses temas, uma forma de coordenação procedimental, experimental entre essas autoridades, para que elas consigam desenvolver em conjunto as regras, acompanhando a evolução tecnológica. De modo que a gente está muito acostumado a pensar na evolução, na inovação, em termos econômicos, tecnológicos, a criação de novos produtos, de novos métodos de produção, mas a gente costuma ver o direito só como uma imposição de obstáculos. E, na verdade, a gente também deveria ver o direito não só como a criação de regras, procedimentos, mas também como a criação de novos regimes jurídicos. E para o ambiente digital, a gente tem que pensar num tipo de regime jurídico que catalise, que facilite a coordenação entre executivo, legislativo, justiça eleitoral, plataformas digitais transnacionais, atores locais, já que a gente tem a justiça eleitoral nesse papel de organizar as eleições e também de ser um órgão jurisdicional, e também a sociedade civil, a academia, enfim, acho que a gente tem representantes aqui hoje de vários desses polos que estão interessados e cada um tem o seu conhecimento, a sua legitimidade e uma parte de um interesse a ser defendido e que tem que ser coordenado no desenho dessa legislação. Então, o que eu queria, enfim, fechar minha fala dizendo que um ponto importante, além dessas questões de analisar o risco, o conteúdo, as consequências, as aplicações específicas da inteligência artificial em um campo ou em outro, daí a importância da discussão ser focada no campo eleitoral, a gente tem que pensar o direito como um desenho de um esquema de interação que vai se perpetuar entre diversos agentes para que eles consigam aprender ao longo do tempo como ir desenvolvendo regras mais ou menos flexíveis para acompanhar essa evolução tecnológica. É isso. Queria deixar tempo aí para o debate e para as outras intervenções. Muito obrigado. Obrigado, professor Lucas Amato. Porque muito se fala na necessidade da gente pensar em uma lei viva para lidar não só com a inteligência artificial, mas com esses fenômenos das novas tecnologias digitais que são muito dinâmicos, de forma que a gente não poderia tentar regular essas tecnologias, como o professor Lucas Amato falou, pensando em um código ali pretensamente perene. A gente tem que pensar em uma forma de regulação dinâmica que possa acompanhar as mudanças da tecnologia. Então, eu queria um comentário de cada um, se vocês pensam que o atual texto apresentado pela Comissão de IA do Senado, se ele tem essa visão, se esse desenho regulatório que ele propõe é adequado a essa abordagem verticalizada e dinâmica, ou se precisaria avançar em algum aspecto e, enfim, como isso se relaciona com a regulação da IA em eleições, como a regulação em âmbito eleitoral se conectaria a esse sistema regulatório aí mais dinâmico, mais aberto. Do projeto de lei do Senado. Mas eu acho que, por mais defeitos que tenha o projeto de lei, a gente está numa situação pior do que ter uma lei ruim, que é não ter nenhuma lei. É a mesma frustração que a gente tem desde a discussão sobre a lei de fake news. Quando a gente fez uma pesquisa sobre a lei de fake news, a nossa esperança era que essa lei tivesse sido aprovada e fosse aplicada para a gente ver os efeitos dessa lei e os defeitos dessa lei dentro de um prazo do projeto de pesquisa. E o fato é, até hoje em dia, a gente não tem essa regulação. Espero que não se repita o mesmo destino com esse projeto de lei da inteligência artificial. Como eu disse, ele traz uma ideia que já era interessante, a ideia da autorregulação regulada, que agora é chamada de governança policêntrica, enfim.
com outros termos, no projeto da inteligência artificial, um sistema nacional de coordenação, de governança da inteligência artificial. Seria importante colocar em teste prático esse sistema, porque na falta de um sistema como esse, a gente tem os atores atuando isoladamente em uma dessas duas posições, ou uma posição simbólica, ineficaz, a plataforma dizer que está autorregulando, o legislativo ou o judiciário declara uma série de princípios e tudo mais. E isso fica entre o simbolismo e o autoritarismo, porque aí o tribunal, em nome de assumir a sua competência para julgar esses problemas, ou o legislativo, ou as plataformas digitais, eles acabam tomando para si decisões meio opacas, discricionárias ou até arbitrárias. Então, a gente fica entre a inefetividade e o autoritarismo. E a saída disso seria ter um sistema de coordenação em que a gente supõe que todo mundo vai errar, como dizia o professor Daniel, a falibilidade de todos os agentes, mas que um agente pode ajudar a consertar, impor freios sobre o outro e ajudar com que o outro agente aprenda, entenda melhor a tecnologia ou entenda melhor quais são as demandas da democracia que não são compatíveis com as demandas de lucro da empresa de tecnologia. Enfim, porque na falta disso a gente fica com essas figuras, com esses conflitos personalizados entre o dono da plataforma, o presidente do tribunal, que muda amanhã, e amanhã vai ser outro conflito encenado, entre posições autoritárias ou simbólicas, mas nada disso cria um esquema perene para a gente continuar aprendendo a regular essas tecnologias que, embora todos sejam especialistas aqui, para todos é uma novidade. Então, a gente precisa ter um esquema em que cada um consiga trazer um pouco do seu conhecimento para ir desenvolvendo essa regulação ao longo do tempo, né? Então, acho que por pior que seja um projeto, por mais defeitos que tenha o projeto das fake news ou que tenha a versão atual do projeto da inteligência artificial, o pior é não ter nenhum aparato legislativo e a gente ficar nesse embate direto entre a plataforma transnacional e o presidente da época da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral.